Preste muita atenção agora, porque o que vou te dizer pode mudar completamente a forma como você enxerga tudo. Tudo o que você conquistou até hoje e tudo o que ainda não conquistou foi decidido não pelo seu esforço físico, mas pela forma como a sua mente respondeu aos seus comandos. E aqui está a verdade que quase ninguém tem coragem de falar. Ou você controla a sua mente, ou ela controla você. Não existe meio termo. Pense comigo. Quantas vezes você já prometeu a si mesmo que começaria um hábito novo, mas não passou do terceiro dia? Quantas vezes você disse que iria focar, mas se pegou distraído, preso em redes sociais, em prazeres imediatos, em desculpas? Isso não acontece porque você é fraco. Isso acontece porque a sua mente é como um cavalo selvagem. Se você não aprende a domá-la, ela te arrasta para onde quiser. Agora imagine por um instante. E se você tivesse a capacidade de fazer sua mente obedecer a cada comando seu? Imagine acordar todos os dias cheio de energia, sem precisar lutar contra a preguiça. Imagine conquistar o carro ou a casa dos seus sonhos, não daqui a 10 anos, mas em menos tempo do que você imagina, porque sua mente te leva a criar hábitos diários que constroem riqueza de forma inevitável. Imagine abrir a conta do banco e ver números que antes você só sonhava. Imagine morar na casa que sempre desejou, viajando para os lugares que antes pareciam impossíveis, e perceber que tudo começou não com dinheiro, não com sorte, mas com um simples ajuste: fazer sua mente obedecer a você. Isso não é fantasia, isso é psicologia. É exatamente o que Napoleão Hill dizia: tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. E aqui está o detalhe que quase ninguém enxerga. Não basta querer, você precisa programar. Sua mente funciona como um computador. Se você aprende a instalar novos programas de riqueza, de disciplina, de coragem, sua vida inteira muda. E é exatamente isso que eu vou revelar ao longo desse vídeo. Fique comigo até o fim, porque você vai descobrir códigos que foram escondidos de você. Princípios que, se aplicados, podem te levar a conquistar tudo o que quiser. Agora me diga, se você pudesse escolher apenas uma coisa para conquistar nos próximos 12 meses, qual seria? Escreva aqui nos comentários. Quero que você declare o seu objetivo, porque só o ato de escrever já é o primeiro passo para reprogramar sua mente. A neurociência já provou que seu cérebro cria caminhos neurais baseados no que você repete. Se você sempre cede à preguiça, o cérebro grava esse padrão como normal. Se você sempre duvida de si, o cérebro cria o hábito da insegurança. Em outras palavras, sua mente é treinada para obedecer ao passado e não ao futuro que você deseja. Você já percebeu que muitas vezes a sua mente não trabalha para você, mas contra você? É como se existisse uma voz interna que sussurra: não começa hoje, deixa para amanhã. Ou ainda: você não é bom o suficiente, não vai dar certo. Essa voz não é você. É o resultado de anos de programação errada. É o eco das crenças limitantes que você absorveu sem perceber. Agora imagine isso comigo. Todos os dias você acorda e sua mente te coloca no piloto automático. Você escova os dentes do mesmo jeito, toma café do mesmo jeito, pega o celular do mesmo jeito e quando percebe, o dia já acabou. E a pergunta é: quem programou esse piloto automático? Não foi você. Foram os anos de experiências, de medos, de comparações, de críticas que te moldaram sem pedir permissão. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém enxerga. Esse mesmo piloto automático pode ser reprogramado. Assim como você aprendeu a ser dominado por preguiça, pode ensinar sua mente a agir com disciplina. Assim como aprendeu a viver com medo, pode ensinar sua mente a viver com coragem. A mente não distingue o que é verdade do que é repetido. O que você repete, ela aceita como verdade. Agora preste muita atenção em mim, pois aqui está a chave. Existe um segredo que diferencia aqueles que conquistam o impossível daqueles que passam a vida inteira apenas sonhando. O poder da repetição. Preste muita atenção nisso, porque pode ser o maior divisor de águas da sua vida. A mente humana é como um campo fértil. Toda vez que você repete um pensamento, você planta uma semente nesse campo. A primeira vez pode parecer fraca, invisível, sem efeito.
Mas quando você repete dia após dia, a raiz começa a se firmar. E de repente, aquilo que antes parecia apenas imaginação começa a se tornar realidade. A neurociência confirma: cada vez que você repete um comportamento ou um pensamento, cria-se um novo caminho neural no seu cérebro. No início, esse caminho é como uma trilha frágil no meio da floresta. Mas quanto mais você passa por ela, mais forte e clara ela se torna. Até que um dia, ela vira a estrada principal da sua vida. Agora imagine comigo. Você sempre acreditou que ganhar muito dinheiro era impossível. Mas quando começa a repetir todos os dias que você é capaz, que você merece, que você pode, sua mente começa a aceitar isso como natural. E algo incrível acontece. Aquilo que parecia inalcançável passa a parecer óbvio, real, inevitável. O impossível começa a perder o poder sobre você. É por isso que Napoleão Hill dizia: tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Não é mágica, é repetição. Você treina sua mente até que a ideia de fracasso seja substituída pela certeza da vitória. Você treina até que a dúvida seja engolida pela fé. Você treina até que o impossível se curve diante da disciplina de sua repetição diária. Pense nos grandes campeões, empreendedores e visionários. Nenhum deles começou acreditando que já tinha tudo. Eles começaram repetindo para si mesmos que era possível, mesmo quando o mundo inteiro dizia que não. Eles repetiram tanto que a mente deles já não aceitava a ideia de fracasso. Agora imagine aplicar isso à sua vida. Acordar todos os dias repetindo imagens de vitória, frases de poder, hábitos de disciplina. Em pouco tempo, sua mente não vai mais resistir, ela vai obedecer. E o que parecia impossível, aquilo que parecia distante, vai começar a parecer não só possível, mas inevitável. Agora eu preciso que você entenda algo crucial. A maioria das pessoas nunca chega a conquistar nada grande porque caem sempre na mesma armadilha. Uma armadilha silenciosa, mortal, que mata sonhos muito antes de eles nascerem. Essa armadilha tem um nome: a desistência prematura. Você já percebeu como muitos começam uma academia em janeiro e em fevereiro já abandonaram? Como tantos compram livros de desenvolvimento pessoal, mas nunca passam do terceiro capítulo? Ou ainda, como milhões de pessoas fazem promessas de ano novo e em poucos dias voltam aos mesmos velhos hábitos? Isso não acontece porque elas não têm capacidade. Isso acontece porque a mente, quando pressionada, reage com resistência. A neurociência explica. Quando você tenta mudar um hábito, seu cérebro entende isso como ameaça. Ele começa a enviar sinais de desconforto, cansaço, preguiça, e a maioria interpreta esse desconforto como um sinal para parar. Mas, na verdade, é o oposto. É um sinal de que você está no caminho certo, quebrando padrões antigos. Aqui está o detalhe que quase ninguém enxerga. O desconforto inicial é prova de que a reprogramação começou. E é nesse ponto que a maioria desiste. Elas param justamente quando estavam a centímetros de criar o novo caminho neural. Napoleão Hill chamava isso de desistir a centímetros do ouro. Quantos homens e mulheres não abandonaram seus sonhos no momento em que estavam prestes a ter o maior avanço de suas vidas? Quantos deixaram escapar fortuna, saúde e relacionamentos poderosos porque não suportaram a fase de desconforto? Agora imagine comigo. E se você fosse um dos poucos que não desistem? E se quando a mente começar a resistir, você sorrisse e dissesse: "Isso é sinal de que estou me tornando inquebrável"? Você não apenas venceria a resistência, você usaria o desconforto como combustível para sua transformação. Agora preste muita atenção, porque o que vou te revelar aqui é o que separa os grandes conquistadores daqueles que passam a vida inteira na mediocridade. Existe um código simples, mas poderoso, que transforma qualquer pessoa em alguém imparável. Esse código se chama consistência diária. Não é o talento que vence, não é a sorte, não é a oportunidade mágica que aparece de repente. O que constrói riqueza, disciplina e propósito é a capacidade de continuar todos os dias, mesmo quando não há motivação, mesmo quando não há aplausos, mesmo quando ninguém acredita em você. A psicologia moderna confirma: o cérebro humano cria identidade a partir do que você repete.
Se você insiste em agir, sua mente passa a acreditar que você é essa pessoa disciplinada. Cada vez que você cumpre a promessa que fez a si mesmo, você grava no subconsciente a mensagem: eu sou alguém que não desiste. E com o tempo, desistir deixa de ser opção. Imagine isso comigo. Um homem que decide acordar cedo todos os dias para trabalhar nos seus objetivos. No começo, a cama puxa, o corpo dói, a mente resiste, mas ele vai assim mesmo. No 10º dia, ainda é difícil. No 30º, começa a ficar automático. No 90º dia, já não é mais esforço, é identidade. Ele não precisa se convencer a continuar. Ele se tornou o tipo de pessoa que continua. Napoleão Hill dizia que a diferença entre os que alcançam sucesso e os que fracassam está em um detalhe: a persistência em seguir mesmo quando todos já pararam. Pense nos maiores empreendedores, atletas, líderes. Nenhum deles chegou ao topo por um golpe de sorte. Eles chegaram porque se recusaram a parar. E aqui está o que quase ninguém enxerga. Se você for consistente, você se torna imparável. Não importa se os resultados demoram, se as pessoas duvidam, se a vida tenta te derrubar. O mundo não consegue resistir a alguém que nunca para. Agora, imagine a sua vida daqui a 1 ano se você aplicasse essa chave. Imagine olhar no espelho e ver alguém completamente transformado, com hábitos blindados, corpo mais forte, mente mais afiada, finanças crescendo. Imagine perceber que você construiu isso não com grandes saltos, mas com pequenos passos repetidos todos os dias. Agora chegou o momento de falarmos sobre o que de fato define se você vai conquistar tudo o que deseja ou continuar repetindo os mesmos resultados: as suas crenças. Pense comigo. Tudo o que você acredita sobre si mesmo se transforma em ordens invisíveis que sua mente cumpre fielmente. Se você acredita que não merece prosperar, seu subconsciente vai criar sabotagens para manter essa verdade. Se você acredita que é difícil ganhar dinheiro, sua mente vai encontrar formas de tornar isso real. É como se suas crenças fossem leis internas, e a mente nunca desobedece. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém enxerga. Crenças não são verdades absolutas, são apenas programas repetidos. Aquilo que hoje você considera impossível pode se tornar possível quando você instala uma nova crença. É exatamente assim que pessoas comuns se tornam milionárias, líderes, influenciadores, atletas de alta performance. Elas não nasceram diferentes. Elas apenas repetiram novas crenças até que o impossível se tornasse natural. A neurociência já provou. Quando você repete um pensamento de forma intencional, o cérebro começa a criar conexões mais fortes, como se estivesse soldando uma nova realidade dentro de você. E quanto mais você repete, mais automático isso se torna. É por isso que pessoas que dizem constantemente "eu não posso" nunca conseguem. E aquelas que afirmam "eu posso" acabam encontrando caminhos. Agora eu quero que você faça algo especial que pode marcar o início de uma nova fase da sua vida. Escreva agora nos comentários a frase "eu comando a minha mente e a minha mente me leva ao sucesso". Pode parecer apenas um comentário, mas não é. Quando você escreve, você declara. Quando você declara, você programa. E quando você programa, sua mente começa a se alinhar a essa nova realidade. Imagine como será olhar para trás daqui a alguns meses e perceber que esse simples ato de declarar foi o ponto de virada. Que essa foi a semente plantada no momento certo, no terreno certo, que começou a mudar sua trajetória. Você pode acreditar profundamente que merece prosperar. Pode repetir frases de poder todos os dias, mas se isso não se transformar em ação, nada muda. A fé sem ação é apenas ilusão. E aqui está o segredo que poucos aplicam. A mente programada cria a fé, mas são as ações diárias que transformam essa fé em realidade. A ciência da alta performance mostra que o cérebro precisa de rituais, não de intenções vagas. Quando você cria pequenos rituais diários, está ensinando à sua mente que não existe negociação. É como colocar trilhos para um trem. Você não precisa decidir o caminho todos os dias, porque ele já está traçado. Agora imagine, você começa cada manhã repetindo seu objetivo em voz alta, respirando fundo e visualizando sua vitória. Logo depois, dá o primeiro passo. Seja estudar, seja trabalhar num projeto,
seja investir em algo que antes você adiava. Essa sequência simples envia um sinal fortíssimo ao cérebro. Eu não apenas acredito, eu ajo. Napoleon Hill dizia que a ação constante é o elo que conecta o sonho à realização. E a neurociência prova que quando você age em alinhamento com uma crença, o cérebro reforça ainda mais esse padrão, criando uma espiral positiva. Acreditar, agir, acreditar mais, agir melhor. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém enxerga. Não são os grandes atos que constroem sua nova vida, mas os pequenos passos repetidos. É levantar mesmo quando não quer. É cumprir a tarefa mesmo quando não tem ânimo. É dizer não ao que te afasta do seu propósito. Cada uma dessas micro-vitórias é um tijolo que constrói sua grande vitória. Imagine como seria a sua vida daqui a 6 meses se você simplesmente se comprometesse com 3 pequenas ações diárias. Acordar mais cedo, dedicar 30 minutos a aprender algo que gera valor, visualizar sua meta como já alcançada. Parece pouco? Talvez, mas em 6 meses, esse pouco terá criado um novo você. Em 12 meses, terá criado uma vida totalmente diferente. Agora preste muita atenção, porque o que vou revelar aqui pode mudar radicalmente a forma como você enxerga seus resultados. Existe um momento na jornada em que tudo começa a parecer diferente. No começo, você luta contra a sua mente. Depois, começa a instalar novos hábitos. Mas chega um ponto em que algo extraordinário acontece. O universo parece conspirar a seu favor. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer, depois que decidi de verdade, as coisas começaram a acontecer? Isso não é coincidência. Isso é programação mental alinhada à ação constante. Sua mente começa a filtrar oportunidades que antes você nem via. É como se o mundo inteiro estivesse cheio de portas abertas, mas só quem ajusta a visão consegue enxergar. A psicologia chama isso de sistema de ativação reticular, uma parte do cérebro que filtra o que é relevante para você. Quando você decide e repete todos os dias que vai prosperar, esse filtro começa a destacar pessoas, ideias e caminhos que levam exatamente ao seu objetivo. O que antes parecia invisível, agora salta diante dos seus olhos. E é aqui que muitos chamam de sorte, mas não é sorte. É a mente focada, criando um campo magnético que atrai aquilo em que você acredita. Napoleon Hill dizia, o pensamento impregnado de propósito se torna uma força irresistível. É isso que faz pessoas comuns encontrarem parceiros de negócios, ideias milionárias ou soluções inesperadas, justamente porque decidiram alinhar mente e ação. Agora imagine, você começa a perceber oportunidades surgindo de onde menos esperava. Pessoas certas entram na sua vida, projetos que estavam travados começam a fluir. O dinheiro que parecia distante começa a se aproximar. Você olha para trás e percebe que se tivesse desistido no meio, teria perdido exatamente o momento em que o impossível começou a se tornar inevitável. E aqui está a revelação. Quando você treina sua mente, você não apenas cria hábitos, você cria uma nova realidade. E essa realidade puxa você para cima todos os dias, até que viver prosperando não seja mais exceção, mas regra. Talvez você ainda pense que sucesso é um destino, um ponto final, algo que um dia você conquista e pronto. Mas a verdade é completamente diferente. Prosperidade é um ciclo, não um ponto de chegada. Tudo começa com um pensamento. Esse pensamento repetido cria uma crença. A crença, guiada pela ação, vira hábito. O hábito gera resultados, e os resultados reforçam a crença inicial. Esse é o ciclo invisível que mantém as pessoas presas na escassez ou as lança para a abundância sem limites. Pense comigo. Uma pessoa que acredita que nunca terá sucesso age de forma tímida, insegura. Suas ações fracas produzem resultados fracos. Esses resultados alimentam ainda mais a crença de que ela não pode, e o ciclo negativo se repete. Agora imagine o oposto. Alguém que acredita profundamente que é capaz. Essa crença a leva a agir com confiança.
Suas ações ousadas trazem resultados melhores. Esses resultados alimentam ainda mais a crença de que ela nasceu para vencer. O ciclo positivo cresce até que nada mais possa pará-la. Napoleon Hill dizia que o sucesso não é obra de sorte, mas de um propósito definido, aliado à persistência infinita. E a psicologia moderna confirma: uma vez que você cria esse ciclo de crença, ação, resultado, crença, ele passa a se autoalimentar, como uma roda que nunca mais para de girar. Agora imagine você vivendo dentro desse ciclo positivo, todos os dias acordando com foco, todos os dias reforçando crenças de poder, todos os dias agindo com disciplina, todos os dias colhendo resultados que provam que você está no caminho certo, até que prosperar deixa de ser esforço e passa a ser identidade. E aqui está a chave. Quando prosperidade vira identidade, você não precisa mais lutar para manter. Ela flui naturalmente. Você se torna o tipo de pessoa que atrai riqueza, que inspira respeito, que vive em alta performance, não porque tenta, mas porque se tornou isso. Imagine como será olhar para trás daqui a alguns meses e perceber que este vídeo foi o vídeo que despertou algo dentro de você. O vídeo que mostrou que você não precisa mais viver preso a desculpas, preguiça e medo. O vídeo que abriu a porta para um novo ciclo. O ciclo da abundância, da disciplina e da alta performance. Se essa mensagem tocou você, eu peço, curta este vídeo agora, porque isso mostra que você escolhe essa jornada. Se inscreva no canal, porque juntos vamos continuar construindo essa nova mentalidade de prosperidade. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa palavra, porque mudar a mente de uma pessoa pode mudar gerações. Lembre-se sempre, o impossível só existe até o momento em que você decide reprogramar sua mente. A partir daí, ele se torna inevitável. Você nasceu para prosperar, para vencer, para deixar um legado. Então diga comigo em voz alta: eu comando a minha mente e nada poderá me parar.